Graça e paz, amém? Amém. Estamos aqui continuando mais uma vez, a série de sermão. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre uma vida dedicada, A gente falou no último sermão sobre a importância em alguns aspectos, a gente falou em alguns aspectos também sobre a santidade. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre uma vida sofredora dedicada a Deus, Uma vida que, ainda que soframos, dedicamos ela a Deus. Está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8. A gente vai ler até o verso 11, até o verso 12. Diz assim: Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida, pois, se quiser desfrutar a vida e viver muitos dias felizes, refreia sua língua de falar maldades, e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos às suas orações. O Senhor, porém, volta o seu rosto contra os que se praticam o mal. Então aqui ele está falando em relação a nós, irmãos, igreja, que nós devemos, preservar um pelo outro, preservar a vida um do outro, que nós devemos focar no amor fraternal, no amor como irmão, com misericórdia e humildade. Eu escrevi mais ou menos assim, que ele vai falar sobre convivência. Precisamos ser santos e unidos no mesmo modo de viver. Se os irmãos tiverem na memória capítulo 2 de Filipenses, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a unidade, sobre a unidade doutrinária, sobre a unidade nossa, demonstrando amor e compaixão para com o próximo, humildes e misericordiosos. Então, novamente, essa é a essência do Evangelho. Eu estou aqui porque eu estou me reunindo aqui com o pastor, porque eu estou me reunindo aqui com o irmão Juliano, com a irmã Rose, com a irmã Ângela, com a irmã Maria, com a irmã Patrícia. Por quê? Por conta que um Deus tomou os nossos pecados, nos amou, nos deu um Espírito Santo e pediu para que nos reuníssemos em nome dele, para louvarmos, para agradecermos os seus feitos por nós, para agradecermos tudo que ele é, enfim. Então, eu me alegro, como foi dito no começo do culto, por conta disso. Porque eu estou vindo aqui porque eu sei que é o mesmo motivo que o meu pastor, eu sei que é o mesmo motivo que os meus irmãos, que eu estou vindo aqui porque Jesus Cristo se sacrificou, porque Jesus Cristo fez tudo que eu não merecia, nem o meu irmão merecia. Por isso que eu me alegro tanto, por conta da graça que me foi concedida, a mim e ao meu irmão. Então, por isso que nós nos reunimos, essa é a essência do Evangelho. Então, recebemos essa graça que não merecíamos, e com isso eu aprendo a amar verdadeiramente o meu irmão, com isso eu aprendo a ser misericordioso, com isso eu aprendo a ser humilde, e com isso eu aprendo a conviver em igreja, em comunidade, em família com o meu irmão. Então precisamos disso, Precisamos ser santos, puros, e entender, isso, que estamos aqui por um único motivo. Todos nós temos esse motivo em comum, assim creio eu. Então, nos alegremos, cantemos e nos alegremos, Alegre-se, apenas alegre-se, Lembra de Filipenses? Alegre-se porque nós aqui cremos em Jesus Cristo, o maior motivo de alegria. E nós não devemos retribuir o mal com o mal, Nós viemos de uma vida pregressa, de um mundo caído, e que é de costume, é
normal da natureza humana, eu fui agredido, eu agrido de volta. Eu fui atacado, eu ataco de volta. Falaram mal de mim, eu falo mal de volta. Eu amaldiçoo de volta. Só que a essência do Evangelho não é essa. O nosso sumo exemplo disso não foi esse. E aí vai falar um pouquinho mais para frente também. O exemplo que nós recebemos é que estão me acusando falsamente. Tudo bem, eu continuo fazendo a vontade do Pai e respondendo corretamente como Deus ensinou desde o princípio. Estão me açoitando. Tudo bem. É pelo meu povo, é por todos aqueles que o Pai ama. É por amor ao Pai também. Então, a essência do Evangelho não é retribuir o mal com o mal. Se fosse assim, nós teríamos morrido, a humanidade teria acabado no mesmo dia em que Adão e Eva teriam caído. Porque pecaram contra Deus, e isso é um mal, isso é praticar um mal contra alguém. Pecamos contra Deus, e se Deus tivesse retribuído esse mal com toda a ira que Ele tem direito de ter, não haveria alegria para nós, não haveria nenhum respirar para nós. Então essa não é a essência do Evangelho, né? Então a essência do Evangelho é: fizeram um mal comigo, tudo bem. Eu uso de misericórdia, eu uso de humildade, eu uso de perdão, eu uso do amor fraternal. Então, são coisas importantes para nós sabermos viver em comunhão com os nossos irmãos, né? E a gente combate o mal que acontece no mundo com o bem, né? Às vezes, como a gente viu na introdução, acusavam a igreja de que a igreja queria o mal da sociedade, e por conta disso agrediam, por conta disso matavam, mas a igreja não poderia fazer o mesmo, como a igreja não fez. A igreja, pelo contrário, foi ainda mais ajudando os viúvos, foi ainda mais ajudando os pobres, né? Os humildes, os necessitados, foi fazendo cada vez mais a obra dela, praticando o bem, como foi ensinado por Cristo. Então, a igreja de hoje também não pode se esquecer disso. Mesmo que nos persigam, precisamos pregar a palavra, que esse é o maior bem que eu posso fazer para alguém. Anunciar que Cristo, que é o nosso arrependimento para a nossa salvação. Então, faça o bem, independente se a pessoa, ou se um governo, ou se qualquer coisa te aflige, tenta te afligir ou não. Apenas faça o bem. Não nos custa nada fazer o bem. Pelo contrário, né? Me custa muito fazer o mal. Me custa muito, eu perco muito da essência, eu perco toda a essência do Evangelho se eu fizer o mal para uma pessoa no momento em que eu devia estar fazendo o bem, né? Aquele que roubava, que não roube mais, mas que use as mãos para abençoar, que use as mãos para trabalhar e abençoar o necessitado. Aquele que falava mentiras, aquele que falava falsidades, aquele que tinha uma conduta totalmente errada, que não faça mais isso, mas que use a boca agora para abençoar, para trazer a palavra de Deus, né? Então, essa é a essência do Evangelho. É o que nós recebemos e o que nós passamos. Nós recebemos coisas ruins, o mundo tenta nos afligir com coisas ruins, mas nós filtramos isso e nós passamos para o mundo a essência do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, combatemos o mal com o mal, pois é esse o propósito da herança para a qual fomos chamados, né? Então, fomos chamados para isso, para sermos sal, para sermos luz, para, ainda que façam mal contra nós, mostrar o amor, revelar a misericórdia. Foi o que Cristo fez por nós, irmãos. Foi julgado, foi sentenciado, foi tudo isso, fizeram um monte de coisa com ele, mas ainda assim foi o momento em que ele mais revelou o tamanho do amor do Pai para conosco. Então, a igreja não pode ter medo disso, a igreja não pode se afligir por conta disso, porque esse é o propósito da herança que nós devemos receber, na herança que nós iremos receber, né?
na qual nós somos chamados. Portanto, quem deseja alcançar alegria, que refreie a sua língua. Afasta a sua boca da falsidade e das mentiras, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Pois, quanto ao justo, os olhos do Senhor, estão sobre ele, e o que pratica o mal, o Senhor desvia o seu rosto. Então, sendo justo, praticando o que é correto, eu vou estar vivendo a essência do Evangelho, eu vou estar vivendo o que Cristo ensinou para mim, os olhos do Senhor e a sua misericórdia estarão sobre mim, e eu vou alcançar alegria, eu vou alcançar felicidade, porque eu não sou um crente que sai falando de todo mundo, que conta mentiras, porque eu não sou um crente que difama as pessoas, eu não sou um crente que mas você isso e aquilo, enfim, vai me evitar muitas coisas, muitos problemas, muitos conflitos, e eu ainda estarei vivendo a essência do Evangelho. É importante nós vivermos a essência, não só compreendermos, como foi dito no capítulo 2, na segunda pregação, na verdade, e na primeira. Então, precisamos, além de compreender a essência do Evangelho, viver ela, tanto na sociedade quanto aqui em igreja, um para com os outros, irmãos? No verso 13, que é o 14, que vai falar sobre o sofrimento resultante de fazer o bem. Quem é que desejará lhes fazer o mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Quem que, na lógica, obviamente falando, tirando em conta que o mundo é caído, a gente pensa assim, se eu estou fazendo bem para aquela pessoa, eu espero que aquela pessoa me retribua, com gratidão, com benignidade, com carinho. Mas às vezes não acontece isso. Muitas vezes a igreja fazendo bem para a sociedade é retribuída com muitas dores, é retribuída com muita força negativa, muito assassinato, muito maldizer, muita maldição. Às vezes a igreja, ao praticar o bem, recebe o que é mal da sociedade. Mas, como foi dito, não nos preocupamos com isso, porque isso é a essência do Evangelho, Então, ainda que as pessoas façam o mal para conosco e para com a igreja, mesmo nós estando nos dedicando para fazer o bem, nós não devemos nos preocupar com isso, E sim, a gente deve sofrer pelo que é certo, Vai falar mais para frente também um pouquinho sobre isso, que a igreja ela não sofre porque ela pratica o mal. Ela sofre porque ela dedica-se a fazer o bem para um mundo caído que não tem o conceito de valor mais agradável possível, e por isso retribui as coisas boas com o mal, Então, temos que ter isso na nossa consciência. Levamos o Evangelho, levamos os pães para os famintos, levamos a luz para os perdidos na escuridão, e dentro disso podemos ser retribuídos de uma maneira ruim, mas esse é o nosso trabalho, esse é o propósito, esse é a essência. Então, reafirmar isso para ficar bem facinho para a gente entender. Então, eu não me preocupo em receber um tapa na cara por estender a mão, Eu não me preocupo por receber um xingamento por dizer que Jesus Cristo morreu por todos, E quer salvar a todos. Então, tendo isso em consideração, que nós vivamos dessa maneira, Bem disse no verso 14, mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Novamente, só tem benefícios em sofrer pela vontade de Deus, em sofrer por ser cristão, Estaremos vivendo a essência, estaremos fazendo o que nos é devido e ainda seremos abençoados. Olha que maravilha! Eu estou ajudando uma pessoa, eu estou fazendo o que me é de natureza, Porque recebemos uma nova natureza para isso. E ainda assim eu sou abençoado. E ainda assim o sofrimento, como nós vimos no começo, é necessário para provar a minha fé.
né? E aqui também não é muito difícil, não é muito diferente. Por exemplo, uma pessoa que só é retribuída com o bem por fazer o bem, talvez quando ela for retribuída com o mal por fazer o bem, talvez ela fique, ixi, não vou ajudar mais as pessoas. Isso mostra que ela tinha uma falsa ideia de benevolência, uma falsa ideia de auxílio, de auxiliar as pessoas, de fazer por amor, né? Então, por isso que às vezes é necessário a igreja, por fazer o bem, ser retribuída com o mal, para que seja provado o amor dela pelas obras e pelas almas perdidas. Então, às vezes a gente vai descobrir que o Evangelho ele é muito assim. Vai ter muita provação para ver se a nossa fé é autêntica, para ver se o nosso amor é verdadeiro, independente se façam mal, assim como fizeram para Cristo, para ver se a nossa dedicação a Deus ela é completa. Então a gente vai ver isso durante o Evangelho todo, né? Porque isso é algo muito valioso, né? A salvação ela é valiosa, então precisa ser algo que tenha uma fé genuína, um amor verdadeiro, uma esperança, né, que não se perde, enfim. Então, nós não podemos perder a essência do Evangelho, não podemos nos corromper por fazer o bem e receber o mal em troca disso, né? Nós não devemos ficar atemorizados também por fazer o bem e receber o mal, por alimentar um faminto e ser preso num país que persegue os cristãos, né? Se a gente for ver lá na África, às vezes a gente não para observar muito, mas tem pessoas que vão levar comida, tem pessoas que vão pregar o Evangelho, tem pessoas que vão levar o Evangelho para libertar as pessoas e para suprir as necessidades físicas, e são presas pelo governo de lá, são presos pelos né, os milicianos, o pessoal que digamos assim, na bandidagem, né? Então, a gente não deve ficar atemorizado por conta disso. Antes a gente deve ficar muito feliz, né? Porque estaremos fazendo a vontade de Deus. Então, até mesmo fazendo bem para as pessoas, algumas outras irão se revoltar conosco e nos tratar de maneira horrível, hostil. Né? No verso 15 ao 16, vai dizer assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham-se sempre a consciência limpa. Então as pessoas falarão mal de vocês e ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Então, ainda que o mundo faça isso, eu não preciso ficar atemorizado, eu não preciso ficar hostilizado, falando, nossa, mas eu estou fazendo bem, mesmo assim as pessoas estão fazendo mal comigo. Antes disso tudo, antes de eu focar com o que o mundo retribui, o que o mundo, né, faz para comigo, eu devo consagrar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, como o Senhor do meu coração. Porque eu estou fazendo, obviamente, é por amor aos outros, mas por amor a Ele também, né? Então, precisamos consagrar a Cristo. A igreja, novamente, ela não consagra partidos, ela não consagra governos, ela não consagra líderes, ela não consagra pessoas que apenas por benefício político querem fazer a boa obra. Ela consagra Cristo, porque é por meio de Cristo que ela consegue ter esse amor para com as pessoas, é por meio de Cristo que ela consegue suportar os problemas que vêm por fazer o amor, por fazer a boa obra. Então, ela consagra Cristo, a verdadeira igreja, ela consagra Cristo, ela coloca Cristo, como foi dito, no centro, ela não tira Cristo do centro, ela não coloca Cristo em outro canto, ela não coloca no seu centro, né, as ideias benevolentes por parte humana, ela não faz nada disso, ela apenas consagra Cristo como nosso Senhor, como Senhor da sua vida, como Senhor, como coordenador de todo o esquema
né, da igreja. Então, Cristo é o centro de tudo, né? E nós devemos estar prontos para dar razão na nossa fé. Talvez alguns vão perguntar para nós, mas você faz tudo para ajudar as pessoas e mesmo assim elas se atribuem com mal, mas por que você continua fazendo isso? Né? Você demonstra amor, você entrega amor para as pessoas e elas retribuem com ódio, com indiferença. Por que você continua demonstrando amor? E a razão é Cristo, né? A razão da minha fé, a razão pela qual eu vivo isso daqui com os meus irmãos, é Cristo. Nada da minha fé foge disso, dessa razão, Cristo. Eu estou aqui porque Cristo me amou, eu estou aqui porque Cristo me salvou, perdoou os meus pecados em resposta ao meu arrependimento. Eu estou aqui porque Cristo me mantém, eu estou aqui fazendo as coisas boas porque Cristo me ensinou e Cristo me capacita para isso. Eu estou aqui porque Cristo virá para me buscar, eu estou perseverando porque Cristo virá buscar a sua igreja. Eu estou fazendo qualquer coisa por conta de Cristo. Então, precisamos dar razão da nossa fé, né? Sempre estar pronto para responder a maioria das perguntas. Talvez nós não vamos saber responder todas, né? Mas a maioria das perguntas, as principais que constituem a base do Evangelho, devemos estar prontos para saber responder. É tudo por meio de Cristo, é tudo por meio da graça de Deus, é tudo por meio do Espírito Santo. Então, devemos estar prontos, né? O cristão ele sempre tem que estar pronto para qualquer coisa. Ele tem que estar pronto para o dia do juízo, para quando Jesus Cristo voltar, né? Não ser como as 5 imprudentes. Ele deve estar pronto para o dia da sua morte, porque ele deve chegar na morte dele assim como Paulo. Não, eu combati um bom combate, eu encerrei, né, a minha carreira e eu espero agora a coroa da minha salvação, que vai ser dada tanto a mim quanto àqueles que perseverarem até o fim. Então o cristão ele tem que estar preparado para tudo, para os tempos difíceis, né? No Egito, tem os tempos da bonança, né, que vai vir a grande fartura. Tem que estar preparado para isso. Tem que saber, né, gerenciar as coisas. Tem que estar preparado também para os 7 anos, né, obviamente falando da situação do Egito, de falta. Então o cristão tem que estar preparado para tudo, tanto para o tempo bom quanto para o tempo ruim, quanto para o dia do Senhor, quanto para o dia da sua morte. Tem que estar pronto para tudo. Então não é diferente. O cristão tem que estar pronto para saber responder as perguntas que vêm do mundo. Porque às vezes o mundo vai perguntar, mas, né, como a gente vai ver na segunda epístola, cadê o seu Senhor que disse que ia voltar? O cristão tem que estar na sua mente. Eu tenho que estar pronto para responder qualquer coisa. Ele vem como um ladrão, não avisa. Enfim, tem acontecimento. O cristão tem que estar pronto para responder e dar razão da sua fé. Não é só, eu acredito, porque me ensinaram assim, e é isso. O cristão tem que dar razão, você tem que saber explicar o porquê que você acredita em Jesus Cristo. Né? O Rodrigo Silva escreveu um livro, né, sobre o ceticismo da fé, se não me engano, em que, para crer, né, ele faz alusão de que eu teria que, entre aspas, descrer de algumas coisas, né? Enfim. Então, o cristão, ele tem que ter a certeza da fé dele, mas não com base nos seus próprios pensamentos, na sua força, não. Se alguém vier me perguntar, eu falo, não, eu acredito, e daí, né? Não sei responder o que você está me perguntando, mas eu acredito, e é isso. A nossa fé não pode ser assim, ela tem que ter embasamento, e embasamento no Espírito Santo, no que nos é revelado pela Bíblia. Então, precisamos sim saber responder quaisquer tipo de questionamento, quaisquer indagação que o mundo faça em relação à nossa fé. E fazer isso, obviamente, de modo humilde e manso, né? Temos o maior exemplo, e Pedro sempre vai dar o exemplo de Cristo, porque Cristo foi eleito, então, no capítulo 2, como nós vimos. Porque Cristo sofreu como, né, um escravo, enfim, Cristo é o principal exemplo que Pedro vai usar na sua carta inteira.
E Cristo é o principal, é o sumo exemplo para a nossa vida, para a igreja, e sempre será. Então, Cristo, quando foi indagado da sua autoridade, ele não respondeu com brutalidade, ele não mandou os anjos descerem e guerrearem contra Pilatos, contra Herodes. Antes ele respondeu, né? Vem do Senhor, e assim como a autoridade que lhe é dada, vem do alto, enfim, com mansidão e humildade. Temos o maior exemplo, que é Cristo. Então, novamente, quando alguém vier nos indagar, pedir a razão da nossa fé, devemos estar preparados e fazer isso com humildade e mansidão, como Pedro nos ensina, né? E ainda que elas nos acusem em relação ao nosso comportamento com Cristo, né? Elas no final ficarão envergonhadas, elas que na verdade no final não terão muito o que falar, não terão respostas, né? Então devemos ter sempre na verdade a razão da nossa fé, dar sempre a razão da essência do Evangelho, né, na verdade. Do 17. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou os espíritos em prisão. Aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simbolizava o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora Cristo foi para o céu e está sentado em um lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos e autoridades e poderes se sujeitam a ele. Então, novamente, ele vai usar o exemplo de Cristo. Lê um pouquinho do que eu escrevi, né? Eu escrevi bastante referente até mesmo o que foi dito por Pedro. Lembremos que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Temos Cristo como principal exemplo. Sofreu e padeceu por nossos pecados, um justo morrendo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, né? Então, temos que ter isso em mente. Cristo sempre fez o bem, sempre fez o que era correto, sempre fez a vontade de Deus e nunca negou em fazer o bem, né? E nunca aceitou, na verdade, também fazer o mal para alguém, ainda que as pessoas o retribuíssem com mal, com blasfêmias. Ah, você está expulsando demônio porque você é um demônio. Ah, porque você está tendo essa autoridade aí por conta disso. Ah, mas você não é da Galileia, né? Se não me engano, pode vir alguma coisa boa de lá. Ah, Cristo sempre operando muitos milagres, sempre fazendo bem, sempre pregando a palavra de Deus, anunciando a nova aliança, sempre corresponderam ele com hostilidades. Não seria diferente com a gente, né? Mas então, ele está dando o exemplo de Cristo. Ele sofreu, porque Cristo também era humano, a gente não pode esquecer disso. Acho que, por exemplo, quando alguém me insulta, por um momento, às vezes inconscientemente, eu posso ficar triste por conta disso, né? Posso me refrear um pouquinho, não, tranquilo. Cristo também era humano, então Cristo também sentia as mesmas coisas que nós sentimos, né? Só que como ele é o Filho de Deus, ele é perfeito, ele sabia corresponder da melhor maneira, né? Então, mesmo sofrendo por fazer o bem e padecendo pelos nossos pecados, sendo o justo, morrendo pelos injustos, ele não negou nada disso. Ele não refreou o seu amor, ele não refreou a sua benevolência, ele não refreou o seu favor por nós. Não refreou nenhuma palavra que nos ajudaria mais para frente, não refreou nenhuma oração que nos ajudaria, né? Cristo orando por nós, pelos apóstolos. Cristo não deixou de fazer nada disso, né? E mesmo assim, ele foi morto, mesmo assim ele morreu em carne e foi vivificado pelo Espírito, onde pregou aos mortos, aos espíritos em prisão.
Tem algumas, né, interpretações sobre, na verdade são múltiplas interpretações sobre isso. Não dá para discorrer tanto, né? Alguns dizem que eram os os espíritos presos por conta do pecado, né, na época de Noé. Outros dizem que eram demônios, enfim, né? Que foram desobedientes e rebeldes no tempo em que Deus, né, esperava Noé construir a arca. Então, Cristo sofreu, padeceu, morreu, foi vivificado pelo Espírito, pregou a esses espíritos em prisão, né? Fez inúmeras coisas, fez inúmeros sinais, né? Nós conhecemos Tomé também, que precisou de um sinal para crer. Cristo fez. Os discípulos, durante esses 40 dias, aproximadamente 40 dias em que Cristo ficou, todos receberam a ajuda de Cristo para ter ainda mais fé em Cristo Jesus. Então Cristo sempre fez o bem, né? Mesmo que essas pessoas fossem desobedientes, enfim. E algumas pessoas, né, foram salvas no dilúvio. O dilúvio, se a gente for parar para ver, é uma representação do Evangelho, né? Deus dizendo que traria a sua ira. Noé fala: Deus, mas tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia, então fala: construa uma arca, construa um meio pelo qual as pessoas serão salvas. O Evangelho não é muito diferente. A ira de Deus estava vindo. Cristo é a própria arca e Cristo é o próprio pregador, anunciador das boas novas, né? Então, algumas pessoas se salvaram, né, desse tempo difícil, as que confiaram na palavra. Então, as que confiam também no Senhor Jesus Cristo se salvarão, né? E o batismo, né, o dilúvio, tá mais ou menos assim, que refletia o plano salvífico do Senhor, também do batismo. O batismo é referente, faz parte da nossa fé. Aquele que crê, foi batizado, será salvo. Então, faz parte de nós, né? Faz parte da essência do Evangelho, essas coisas, o batismo, né? Então, desde o princípio, o plano salvífico de Deus estava sendo revelado, né? E é consumado pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e hoje reina à destra de Deus sobre todas as coisas. Então, tanto anjos quanto esses demônios, quanto o inimigo, quanto o inferno, quanto a terra, quanto qualquer coisa está sob o domínio de Jesus, né? Então, é basicamente assim que fecha o capítulo 3, né? Busquemos, né, a nossa santidade, busquemos também fazer as coisas boas, ainda que isso resulte em mal. No capítulo 4 vai dizer mais ou menos assim, né? Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se sofrerem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem, né? O que gostam de fazer aqueles que não creem. Moralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração a ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de praticar suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar todos, os vivos e os mortos. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos. Por isso, pois, embora tivessem destinados a morrer como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Eu escrevi mais ou menos assim, né? Não está distante. No exemplo de Cristo nos asseguramos e seguimos, né? Asseguramos-nos e seguimos. Então, isso para o cristão, um exemplo de Cristo, novamente, falando que Cristo é o centro de tudo, é a base disso. É no exemplo de Cristo, é em Cristo, é na obra de Cristo, é na sua pessoa, que eu me asseguro, que eu tenho a certeza de que eu fazendo bem, eu crendo nele, praticando as boas obras que me devem
né, que são para eu praticar, né, para mim praticar, eu confio nele, me asseguro e sigo o mesmo exemplo que ele, né? Então, Cristo, novamente afirmando, ele é o exemplo que nos asseguramos, ele é o exemplo que nós seguimos e ele é o meio pelo qual nós somos salvos, né? Então, pois, sofrendo no corpo para a vontade de Deus, nós rompemos com o pecado, né? Então, se o meu corpo sofre por fazer a vontade de Deus, por fazer o que é certo, fazer o que é bom, definitivamente, né? Não definitivamente, mas a partir de um momento vai ser definitivo, nós romperemos com o pecado. Mas, enquanto a gente ainda não for glorificado, enfim, sabemos disso. Então, todo o nosso sofrimento que nós passamos aqui por amor a Deus, para fazer a vontade de Deus, rompe a nossa ligação, né, com o pecado, rompe o nosso subdomínio sobre o pecado. Então, sofrer por fazer a vontade de Deus, de uma certa forma, tira o poder do pecado sobre nós. Assim como Cristo, né, sofreu para fazer a vontade de Deus, para tirar o pecado, o domínio do pecado sobre nós, e nós, quando nos participamos também desse sofrimento de Cristo, né, afastamos o pecado de nós, sofrendo também como Cristo, né? Então, temos que seguir o mesmo exemplo, usar o nosso corpo, né, que sofre, para nos afastar do pecado, né? Um exemplo, por exemplo, seria o jejum, né, que seria, entre aspas, matar a carne para nos aproximarmos de Deus, né? Falando de uma maneira mais crua, né? Mas a gente faz, na verdade, dessa mesma maneira. Então, a gente se aproxima do sofrimento de Cristo para romper com o pecado, né? Para que o tempo que nos resta, vivamos para não mais satisfazer a vontade da carne, mas sim do Espírito por meio do Espírito satisfazer a vontade de Deus, né? Então, ele vai dizer que nos tempos passados nós buscávamos satisfazer a vontade dos pagãos, daqueles que não servem a Deus. E é assim com a nossa vida, né? Se a gente trazer a nossa memória, há tempos atrás, a gente buscava viver como o mundo se agradava. A gente participava de bebedeiras, a gente participava de farras, né? Ele vai estar em outras traduções orgias. Dava-se, né, geralmente, a uma libertinagem que não tem tamanho, a uma sensualidade que não cabe ao eleito de Deus. Então, no outro tempo, a gente fazia isso. Em Efésios 2 também vai dizer basicamente isso, né? Outrora a gente estava longe de Deus, a gente estava morto nos nossos pecados e delitos. Enfim, então aqui também passa essa ideia de que em outrora, em outro tempo, nós fazíamos tudo que era contrária à vontade de Deus. Mas agora, com o tempo que nos resta, né, nós usamos esse tempo para simplesmente fazer a vontade de Deus, para simplesmente consagrar toda a nossa vida a Deus, dedicar toda a nossa vida a Deus, né? Não participando mais dessas presepadas que outrora a gente participava, não fazendo mais o que a gente fazia, não agradando mais o que o mundo pede. E ele vai dizer que nesse meio tempo, nesse curso, algumas pessoas, né, os pagãos, os mundanos, vão se queixar. Ué, mas você não fazia isso aqui? Você não ia pra balada comigo? Você não escutava tal música comigo? Você não entre aspas, se prostituía comigo? Por que agora você não faz mais isso? Por que agora você está dedicando a sua vida, ao invés de todo domingo num bar, ao invés de todo domingo numa boate, agora numa igreja, louvando a Deus? Por quê? E alguns vão até insultar. Mas, como a gente viu, esses que fazem isso, que questionam agora o nosso novo modo de viver, a nossa nova natureza, eles terão que passar, obviamente nós teremos que passar também,
mas eles terão que passar pelo juízo de Deus sem um advogado, sem Cristo como Salvador. Então, nos afastamos desse velho modo de viver, dessa velha maneira, e nos aproximamos de Cristo, padecendo, sofrendo, enfim, não fazendo mais o que nós fazíamos. E alguns vão querer se perguntar, mas você não fazia isso por quê? E vão até insultar. Mas Pedro vai dizer que esses que fazem isso, eles vão passar por um juízo, né? Só que eles não vão ter o que nós temos, que é Jesus Cristo nos justificando diante de Deus. Então, temos que nos alegrar porque nós não participamos mais dessas coisas, porque nós não voltamos mais no vômito, porque nós não voltamos mais na carne podre na qual nós nos alimentávamos quando estávamos no mundo. E sim, nos alimentamos do Espírito, agora vivemos por meio do Espírito. Então, se alegre por conta disso, porque no dia do juízo, Jesus lembrará de você. Jesus falar, eu morri por esse, e ele viveu como lhe é devido. Ele viveu segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo, então ele não irá para a condenação eterna. Então, se alegre por conta disso, né? E ele vai falar também que, e por isso o Evangelho foi pregado aos mortos, né? Possa-se dizer que o Evangelho foi pregado também a nós, né? Pois, mesmo sendo julgado pelos homens, pudessem viver pelo Espírito segundo Deus. Então, ainda que os da velha aliança julgassem, ainda que o homem julgasse os mortos, né? Nós recebemos um Espírito e é por meio desse Espírito que nós vivemos segundo a vontade de Deus. No verso 7, está quase acabando. No verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos, disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um de vós, e vocês precisam usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Então, aqui ele vai falar em algumas traduções dessa maneira, né, sobre um fogo que acende em nosso meio para nos provar, né? Mais ou menos assim, vejam o fogo que surge em nosso meio para nos provar, mas não como algo estranho, mas sim como um objeto de alegria, pois à medida que participamos do sofrimento de Cristo, também participaremos de sua glória quando for revelada, onde exultaremos em grande louvor. Perdão, pulei uma parte, mas enfim. E aqui, na verdade, ele vai falando que o fim das coisas chegaram. Eu pulei essa parte, perdão. Aqui na escrita, né? O fim das coisas vão chegar. O dia do Senhor vai chegar, o dia em que as coisas serão julgadas vão chegar. E nós devemos viver até lá disciplinados em oração, né? Como foi dito também hoje no culto, devemos viver disciplinados em oração. Eu estou sempre orando pelo meu irmão, eu estou sempre orando pela minha irmã, eu estou sempre orando pela minha vida, enfim. Devemos viver disciplinados em oração, ou uma oração constante, uma oração que não para. A oração ela é um dos pontos vitais do cristão, né? A oração, a palavra de Deus, enfim. Devemos viver disciplinados em relação a isso, né? E amar uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados, né? O amor no nosso meio, ele vai perdoar muitos pecados, né? O meu irmão pecou. Irmão, eu apresento o amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo e que
eu fui ensinado, em que eu fui instruído pelo Espírito Santo a praticar desse amor, e eu peço que você se arrependa. Enfim, o amor, ele vai perdoar muitos pecados, tanto feito conosco, né, quanto feito para o outro. Então, nunca dispense o amor do nosso vocabulário, nunca dispense o amor da nossa vida prática como igreja. E que nós sirvamos uns aos outros, né? Em Filipenses 2 fala bastante sobre isso também. Abram a sua casa de bom grado. Se for para fazer o que é certo, não faça reclamando, faça de bom grado. Faça se for por prazer mesmo. Porque se for para ajudar as pessoas, para depois no íntimo ficar reclamando, de valor nenhum tem. Você fala, eu estou ajudando a pessoa, estou ajudando fulano aqui com as coisas da casa, com a cesta básica, com isso. E depois no final do mês, chegar, vixe, faltou uma conta aqui para fechar e começar a denegrir, começar a maldizer a ação que foi feita em relação ao irmão, né? Vixe, não devia ter ajudado por conta que faltou na minha casa agora. Isso, enfim, são situações que às vezes as pessoas se colocam, né? São situações que às vezes as pessoas praticam, querem ajudar, mas não é de bom grado, não é por amor mesmo. E eu ajudei o irmão, faltou na minha casa, tudo bem, eu ajudei o irmão, eu tenho certeza que Cristo está auxiliando ele, eu tenho certeza que Cristo me auxiliará também. Simples. Não é de obrigação nossa ajudar, né? Não é obrigação nossa ajudar. E nós ajudamos porque foi colocada em nós uma natureza, né? Uma natureza espiritual de Cristo, com os frutos do Espírito que nos induzem, que nos ensinam, que nos levam a fazer isso. Eu não sou obrigada a dar uma cesta básica para ninguém, mas eu faço isso porque eu amo, eu faço isso porque o amor que vem do fruto do Espírito Santo produz isso em mim. Então, uma pessoa que, por meio de si mesmo, por meio do seu amor humano, quer ajudar as pessoas, ela vai se complicar uma hora. Porque, como nós vimos, ajudou, não foi retribuído com gratidão. Já começa errado. Já começa a maldizer, já começa a praguejar, já começa a fazer um monte de coisa. Ajudou e faltou em casa, ajudou e passou por momentos difíceis e não recebeu ajuda. Já começa a transtornar tudo o Evangelho. Então, não coloque como ideia, como base, né, auxiliadora para você fazer a boa vontade de Deus, o seu próprio amor. Coloque o amor que o Espírito Santo produz. Porque assim você vai evitar muitos problemas. Assim você não vai ajudar alguém porque é de interesse seu ou por um falso amor, né? Então, pratique porque é fruto do Espírito, né? E não por conta de ser um amor seu, por ser um amor, né, humano, né? Então, faça por amor e o amor que o Espírito produz, né? Então, se eu tenho o dom de falar, se eu tenho o dom de ajudar as pessoas anunciando as boas novas, explicando as boas novas, que eu assim o faça, né? E como que deve ser feito, né? Não é de maneira eu saio ensinando para as pessoas o que me vem na cabeça, ainda que eu tenha o dom de falar. Então não é assim, né? Não é eu vim para o culto aqui, eu falo o que me vem na cabeça, o que né, está no meu coração e surgiu no meu coração levantar isso e algo que seja contra a palavra de Deus, né? Obviamente. Não é assim. Se tem, entre aspas, o dom de ajudar, de falar da maneira certa, faça da maneira certa, instrua, ensine da maneira certa. Se você recebeu o dom de ajudar, faça com toda a força que você tem, com toda a força que Deus lhe concedeu, né? Eu conheço uma pessoa que ela é muito assim, que às vezes ela fala, não tenho o dom de falar, não tenho o dom disso, não tenho o dom daquilo. Mas o que eu posso fazer, eu faço, eu ajudo. Faça com toda a força que Deus lhe dá. E com o amor que é produzido pelo Espírito Santo. Simples. Você vai estar servindo a Deus, você vai estar fazendo a essência do Evangelho sem manchar nada, sem trazer problemas à sua fé.
Então, não faça por qualquer motivo que não seja a boa vontade de Deus, que não seja, né, de acordo com o dom que cada um recebeu um dom, né, segundo o Espírito Santo. Enfim, e o final disso tudo, de estar um ajudando o outro, não é para mim a glória, porque eu quero ajudar o próximo porque eu quero ser bem visto, ou por causa disso, ou por causa daquilo, não é isso. A glória final, como Pedro disse, é Jesus Cristo, é a glória que Deus receberá em Jesus Cristo. E a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Então, tudo que eu fizer, o dom que Deus me concedeu por meio do Espírito Santo, que eu faça da melhor maneira e que agora ainda não seja para mim, seja para Deus, porque dele é a glória, dele é a honra, como foi cantado hoje. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele. Então, não foge dele, não tira nada para ele. E no final a gente vai concluir isso, que a minha vida é dele. Por isso que eu dedico ela a ele, né? No finalzinho, tá acabando já. Acabou o capítulo 4, acabou. No verso 12. Não se surpreendam com as provações do fogo ardente pelas quais estão passando, como se fosse algo estranho, lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornarão participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão e intrometer-se em assuntos alheios, mas sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Então, é algo bem didático, ele falou isso, ele traz essa ideia nos versículos anteriores e ele vem concluindo ela, ele vem trazendo ela para ficar fácil nas pessoas entenderem, porque a prática do Evangelho ela tem que ser muito bem entendida, né? Além da ortodoxia, a ortopraxia, que é a prática, ela tem que ser bem entendida. Então, eu não faço por base tendo o meu amor, eu não faço para minha glória, eu não faço para isso, eu não faço para aquilo. Eu faço apenas por amor a Deus e eu sofro por amor a Deus e é isso. A prática ela tem que ser muito bem entendida, porque muitas pessoas vão passar a vida delas inteira não sabendo ler, vão chegar no Evangelho, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem disso, não sabem daquilo, mas elas precisam saber como que elas devem andar, elas precisam saber como que elas devem dedicar a vida delas a Deus. Então, por isso que ele reforça bastante, de maneira didática, a prática do Evangelho, a dedicação, a vida dedicada a Deus. Então, como eu já tinha lido, né? Eu tinha pulado aquela partezinha, mas como eu já tinha lido, é basicamente isso. O fogo da provação, ele vai estar em nosso meio. Mas que, eu não falo, nossa, está acontecendo um incêndio aqui, que é isso? Como se fosse algo estranho, como se fosse algo causado pelo mundo. Não, não é isso. O fogo da provação vem do próprio Deus, vem do próprio Espírito, para provar se o seu amor ele não é um amor falso, se é um amor produzido pelo próprio Espírito, como já foi dito, se a sua fé ela não é uma fé humana, baseada na intelectualidade humana, se ela é uma fé genuína, produzida pelo Espírito Santo, se a sua permanência no Evangelho ela não é dada às outras coisas por fazer o bem e receber o bem. Então, o fogo que está em nosso meio para nos... Faltou um pouquinho de água aqui. Para nos provar, vem do Espírito e vem do Senhor. Então, não estranhe o fogo da provação. Pelo contrário, tenha em vista, como foi dito, que assim como nós somos provados e participamos do sofrimento de Cristo, assim também nós participaremos da glória que há de ser revelada e exultaremos em grande louvor. Então, eu sofro, o fogo da provação vem e me prova e eu sofro pelo nome de Cristo e eu sofro por Cristo, mas, como eu disse,
isso é muito bom porque eu não perco a essência do Evangelho, pelo contrário, eu vivo a essência do Evangelho, eu vivo de acordo com a vontade de Deus. A minha fé se torna autêntica, o meu amor se torna autêntico, a minha esperança se torna autêntica, a minha prática se torna autêntica e não como aqueles que serão negados por Jesus Cristo. Mas eu fiz, mas eu falei, mas isso e aquilo, eu expulsei. A sua prática, que deveria ser levada por um amor autêntico, não foi levada por um amor autêntico. Por uma fé autêntica, não foi levada por uma fé autêntica. Então, é necessário a aprovação para não chegarmos no último dia e falar: mas Senhor, eu fui todos os cultos, mas Senhor, eu fiz isso, eu orei pelos meus irmãos, eu ajudei, eu dei uma cesta básica, eu visitei o pobre, eu visitei o prisioneiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não foi produzido por amor autêntico, não foi produzido por uma fé autêntica, não foi produzido por uma esperança autêntica. Então, temos que ter esse amor pelo fogo que nos prova, né? Então, não reclame da aprovação do Senhor, pelo contrário, use dela como meio para autentificar a sua fé. E se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Somos massacrados por carregar o nome de Cristo, como foi dito na introdução. Passamos tanta coisa, somos impedidos de trabalhar, somos impedidos de viver. Tudo bem. Por quê? Porque o Espírito glorioso, o Espírito da glória, o Espírito de Deus está repousado sobre mim. O selo da promessa, o selo de que eu vou passar pela grande tribulação, o selo de que eu vou passar pelo juízo, está em mim. A perseverança está em mim. Então, eu me alegro por conta disso. Então, não fique com medo e, pelo contrário, se você foi insultado, se você foi perseguido por ser cristão, se alegre, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus está sobre vocês, está sobre nós. O mundo não odeia quem é dele. O mundo não persegue quem já é seu. Então, se a igreja não está sendo perseguida, alguma coisa está errada. Se o cristão ele não está sendo provado, alguma coisa está errada. Mas, obviamente, nós não dizemos: eu quero ser perseguido. Não é isso. Como eu disse, é algo natural. A aprovação e a perseguição vêm de maneira natural, né? Então, não é isso. Não somos pessoas que temos prazer no sofrimento. Nós temos a paz em meio ao sofrimento. Nós temos a esperança e o amor em meio ao sofrimento. É isso, é diferente. Porque Cristo nos concede isso, mas não que eu goste de ver o meu irmão recebendo uma espadada no pescoço, não é isso. Não que eu goste de ver o leão devorando os cristãos no Coliseu, não é isso. E sim que em meio àquele sofrimento que ele está passando, a fé dele está sendo provada e está sendo autenticada, e ele será salvo por conta disso. Então, é nesse sentido que a gente leva a nossa vida, é nesse sentido que nós praticamos, né? Então, como eu disse, ele vem falando de maneira didática, seja isso, que o nosso sofrimento não seja por roubar, não seja por matar, não seja por intrometer em assuntos alheios, não seja aquele crente que está sofrendo por quê? Eu estou preso por quê? Por causa de Cristo? Paulo era assim, e foi onde que Paulo passou uma grande parte da sua vida, preso por causa de Cristo. Eu estou preso por quê? Porque eu roubei. Mas eu roubei para ajudar o meu irmão. Eu matei porque estavam ameaçando a minha família, estavam ameaçando o meu irmão em Cristo. Mas eu fiz isso por conta disso, ou até mesmo sem um motivo. Que você sofra, que você seja preso, não seja por conta de motivos errados, não seja por conta de carregar o nome cristão e fazer jus a esse nome. Que você sofra por carregar o nome cristão e fazer jus a esse nome. Então, que não seja por isso, né?
que nós tenhamos alegria por carregar esse nome. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Louva a Deus, irmãos, por ser chamado cristão, filho de Deus, participante da família de Deus, cordeiro de Cristo, adotado por Cristo. Inúmeros são os nomes, santos. Então, tenha alegria. Tenha alegria por receber esse nome. Tenha alegria por receber essa nomenclatura. Então, tenha alegria. Louve por conta disso. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguardará aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? Na verdade, né? Se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. O julgamento está começando pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Para quê? Para sermos exemplo. A igreja ela precisa ser exemplo de arrependimento. A igreja precisa ser exemplo de conversão. Para quando o ímpio vê, e o ímpio, antes de chegar a sua hora, quando Deus estiver julgando a igreja, o ímpio vê, está vendo Deus julgando a igreja e fala: ixi, eu tenho que agir daquela maneira então para eu ser salvo, né? Crendo em Cristo Jesus, me arrependendo dos meus pecados. Então a igreja ela é exemplo de arrependimento. A igreja ela deve ser exemplo na sociedade de como passar o juízo final. Se eu sei que eu vou passar por um juízo final, se eu sei que meu irmão vai passar por um juízo final, se eu sei que o ímpio lá da esquina da minha casa vai passar por um juízo final, de que maneira que eu devo viver? De que maneira que eu devo mostrar para ele que o juízo vai começar por mim e logo depois vai chegar nele e ele não vai ter nada para se assegurar? Então, eu devo ser exemplo de arrependimento. O ímpio deve olhar para mim, eu devo olhar para a igreja, né? Falando de mim, igreja, e deve ver. Eles passaram pelo juízo final, pois eles se arrependeram dos seus pecados, viveram de maneira dedicada a praticar o bem, mesmo que façam mal para ele, viveram de maneira santa no meio deles, de amor para com os irmãos, orando um pelos outros, como foi dito nos versículos anteriores, viveram dessa maneira. Então é pela prática que o ímpio vai ver, por meio o exemplo da igreja, de como passar pelo grande juízo. Então, se o justo é salvo por um triz, o que será do perverso? O justo vai pensar, o perverso vai pensar: se aquele povo lá, que faz o que é certo, independente se matam eles ou não, que servem uns aos outros com amor, o maior exemplo de amor que eu já vi na vida, e mesmo assim são traídos, mesmo assim são condenados pelos humanos, enfim, se aqueles lá são salvos por um triz, o que será de mim, um pecador perverso? Então, é para ter isso na mente deles e tomarmos cuidado com isso também. Precisamos andar de maneira impecável, entre aspas, no Evangelho, irmãos, para darmos razão da nossa fé, para vivermos a essência do Evangelho de maneira dedicada. Então, se tudo é dele, como foi dito nos versículos anteriores, se a Ele é a glória, se a Ele é o poder, a minha vida é dele também. A igreja é dele também. A igreja dedica a sua vida, dedica a sua obra, dedica tudo a Ele. Então a igreja será exemplo para o mundo. A igreja será exemplo, será a luz do mundo, né? A igreja será o sal da terra, será a luz do mundo. Não é muito difícil de entender a questão prática, mas é super importante, né? Como eu disse, entender a questão prática. Porque Deus nos julgará segundo as nossas obras, né? Então, precisamos entender isso, né? E é basicamente isso, né? Portanto, a gente tem que dar o exemplo para o mundo. A gente sofre, mas para cumprir a vontade de Deus.
e confiamos nele porque ele é fiel. Então, o meu sofrimento, a minha prática, a minha vivência, a minha convivência com o meu irmão, é tudo porque ele é fiel, é tudo porque eu dedico tudo a ele, a minha alegria, a minha vida, o meu movimento do corpo, eu dedico tudo a ele, o meu andar, o meu respirar, o meu beber, o meu comer, tudo a ele. Então, fechando assim que eu fecho a pregação. Eu agradeço a oportunidade. Amém.